Hoje, depois de muita ralação, de muito sofrimento, de um longo caminho, finalmente a gente vai te ensinar a fazer um motor Stirling. Se você não tem a menor ideia do que seja um motor Stirling, é um motor que ele funciona a partir da energia de uma vela. Dá para funcionar a partir da energia de outras coisas, mas o que a gente vai fazer funciona com uma vela. Ele é relativamente complicado, mas a gente estudou muito aqui no Manual do Mundo para que você pudesse fazer na sua casa com relativa facilidade. Eu queria agradecer ao Leandro Wagner, que é um cara que tem um canal especializado só nesse tipo de motor. O link do canal dele está aí embaixo. A gente trocou mais de 30 e-mails com ele. Ele deu muitas dicas bacanas para fazer. E esse motor Stirling também venceu um concurso que a gente fez no Manual do Mundo em 2012. Quem venceu o concurso foi o Thiago Cazu e a gente prometeu que iria reproduzir a experiência do Manual do Mundo e até hoje a gente não tinha feito. Então bora lá, bora aprender a fazer um motor Stirling. Você vai precisar de um monte de tranqueirada para fazer esse motor, mas quase tudo você tem em casa. Eu acho que tem 5 coisas que você vai ter que procurar por aí que talvez não tenha. Vamos lá. São 2 conectores desses de chuveiro, isso aqui você encontra em loja de material de construção. Esse aqui é um conector de 25 amperes e esse aqui é um de 30 amperes. Você precisa dos dois, é bem baratinho. Você vai precisar também de linha de pesca número 5, que ela tem 0,37 milímetros de diâmetro. A outra coisa que você vai precisar é de uma broca de ferro de 2 milímetros de diâmetro, isso aqui também é bem baratinho, e de cola quente. O resto você vai ver que é um monte de latinha de alumínio, cola branca, bombril, é tudo coisa que você vai encontrar com facilidade. O primeiro passo vai ser a gente fazer a câmara do motor. A câmara é essa peça aqui, que é a junção de uma latinha de alumínio com uma lata de atum. Eu vou começar usando um abridor de lata e tirar essa parte de cima da latinha de alumínio. Com alicate eu vou diminuir as rebarbas, essas partes pontudas que ficam aqui dentro. Depois eu preciso fazer um corte nessa montanha aqui que fica no fundo da lata de atum. Para isso eu vou primeiro marcar com estilete e eu vou passar o estilete 2 vezes em cima da mesma linha. Aí eu faço uma cruz bem no meio da lata e começo a tirar puxando com um alicate. Depois você encaixa a lata de alumínio aqui dentro, bem justinho. O topo da lata de atum tem que estar no começo da dobra da lata de alumínio. E para vedar, você usa cola branca. É claro que isso aqui não vai secar na hora, eu recomendo que você deixe pelo menos uns 2 dias secando até a cola ficar completamente transparente. É claro que a gente já fez um modelinho aqui que está pronto, já secou, tipo Ana Maria Braga, então vamos para o próximo passo, que é fazer a roda que mantém o embalo do motor. Você vai pegar 2 CDs ou DVDs, passar um pouco de cola branca e juntar os dois, deixando bem certinho. Depois que secar, vai demorar um tempo, você pega 2 arruelas e cola essas arruelas, uma de cada lado do CD, usando cola quente. E na hora que endurecer bem, você vai pegar aquele conector de chuveiro de 30 amperes e tirar de dentro dele 2 pedacinhos de metal, iguais a esses que eu estou mostrando aqui. E aí você pode tirar um parafuso de cada uma dessas pecinhas. Você vai pegar uma pecinha dessas e colar bem no centro das arruelas aqui. Você pode deixar a parte do parafuso um pouquinho deslocada para fora, porque você vai ter que depois apertar esse parafuso. Você deve ter percebido que vai sobrar um conectorzinho de metal. Você guarda com muito carinho esse conectorzinho junto da roda que você acabou de fazer. O próximo passo vai ser fazer um pistão de bombril. Para isso eu vou usar um pedação de bombril, um clipe, tem que ser um clipe desse grandão, um canudinho e a linha de pesca. Eu vou abrir o bombril até ficar bem ralo, vou cortar uma faixa de 5 centímetros e enrolar no canudinho. Depois eu pego um clipe, faço uma argolinha na ponta, marco 5 centímetros a partir dela e aí eu entorto e faço uma espiral. Essa peça vai no bombril, no lugar do canudinho. Depois eu amarro meu fio de nylon nessa argolinha do clipe e deixo sobrar mais ou menos uns 20 centímetros. Eu tenho que colocar o pistão inteiro dentro da lata de alumínio com bastante cuidado. Depois que eu colocar, eu tenho que ver se o pistão está correndo bem livre lá dentro. E ao mesmo tempo ele tem que estar bem perto da borda da latinha. O quarto passo é eu fazer um outro pistão, mas esse pistão é feito de bexiga, de balão. Eu também vou usar uma garrafinha de água mineral, um clipe que eu já descasquei e já deixei ele bem retinho, 2 elásticos, uma agulha bem fininha e uma lixa. Eu vou cortar o gargalo da garrafa e lixar. Com uma arruela, eu marco o centro e depois 2 pontinhos vizinhos. O ponto do meio eu furo com uma agulha e passo o nylon bem justo, mas sem atrito. Os outros 2 furos são mais largos para passar o clipe.
Agora presta atenção na dobra que eu vou fazer nesse clipe. Você tá vendo esses dois furinhos aqui do lado? Eu vou pegar esses furinhos como base para eu entortar o clipe. Eu vou entortar um pouquinho depois do furinho, tipo 1 milímetro para lá do furinho. Então eu vou entortar aqui para baixo e a mesma coisa do outro lado. Agora você pode ver que eu tenho uma espécie de um U de clipe e ele tá um pouquinho para fora dos dois furos. Eu tenho que fazer agora uma curvinha aqui e fazer encaixar os ferrinhos nesses dois furos. Mais ou menos assim. Vou fazer uma curva aqui em formato de U. Você pode ver que agora vai coincidir as duas perninhas com os dois furinhos. Aí eu tiro a rosca, encaixo os clipes aqui por dentro e vedo tudo com cola quente, tomando cuidado para não tampar o furinho do meio. Agora eu vou pegar uma bexiga e vou cortar mais ou menos nesse ponto aqui, um pouquinho depois de onde termina o pescoço da bexiga. E vou fazer outro corte também do outro lado. Esse corte pode ser um corte bem pequenininho, de mais ou menos uns 5 milímetros. E aí eu vou encaixar tudo isso aqui na rosca da garrafa, primeiro passando o corte maior e depois o corte menor. Eu vou passar um elástico para vedar bem a borracha e não deixar passar ar entre a borracha e o plástico. E depois é só fechar a tampa. Aí vem uma tarefa chatinha, que é passar a linha de nylon de dentro para fora da tampa. E agora a parte mais difícil, que é encaixar a bexiga em cima da lata. É importante que a tampa fique bem centralizada e a bexiga fique um pouco esticada. Quando você achar o ponto certo, você passa um elástico em volta para ficar bem preso. O quinto passo é a gente fazer uma peça que se chama virabrequim. Ela parece uma manivela, mas é um pouquinho mais complicada. Você vai fazer isso usando um clipe. Eu também vou usar aqueles conectores, dessa vez o de 25 amperes, uma régua, aquela broca de 2 milímetros, e se eu vou usar broca, eu vou precisar também de uma furadeira. Para começar, eu vou tirar 3 pecinhas de metal do meu conector, vou tirar um parafuso de cada pecinha e eu preciso fazer um furo a 90 graus do parafuso, desse jeito que você está vendo aqui. Eu vou fazer isso nas 3 pecinhas. Depois eu vou pegar o clipe, descascar e deixar ele bem retinho. Agora, usando uma régua, eu vou fazer algumas marcações aqui no meu clipe, nos 3 centímetros, 3,5, 4,5, 5, 6,5 e 8. Entre o 6,5 e o 8 eu pinto de preto. E eu continuo no 9,5, 10, 11 e 11,5. Agora eu vou começar a dobrar isso aqui e a colocar os conectores. Primeiro eu vou colocar um conector com o parafuso virado aqui para frente. Esse conector eu vou colocar em cima daquela faixa preta que a gente fez. E no final da faixa preta eu vou dobrar a 90 graus. Você viu que ficou um U bem quadradinho com o conector aqui no meio. Agora eu tenho 2 outras marquinhas aqui. Nessas marquinhas eu vou dobrar levantando o clipe. Agora eu tenho uma peça nesse formato e você pode ver que tem mais 2 marquinhas aqui. Essas 2 marquinhas eu vou dobrar para fora, assim, 90 graus de novo. Chegou a hora de colocar os outros 2 conectores. Vou colocar um desse lado e um do outro lado. Você percebeu que os parafusos estão todos virados para o mesmo lado. E você pode perceber que logo depois do conector tem 2 outras marquinhas. Essas marquinhas eu vou dobrar 90 graus para baixo. E finalmente, quando você tiver uma pecinha que está nessa posição, sobraram só 2 marquinhas aqui que eu vou dobrar 90 graus para fora. No final, a gente tem uma peça que tem esse movimento aqui. O 6º passo é montar a parte superior do motor. Eu vou fazer isso usando mais uma latinha de alumínio, que eu já cortei a parte de cima e já tirei a rebarba também. Eu vou precisar fazer 2 furos aqui na parte de cima da latinha e eu vou fazer isso marcando com uma chave a 2 centímetros do topo e depois furar com a broca de 2 milímetros. Agora eu tenho uma lata que tem 2 furos, os furos estão exatamente embaixo dos meus dedos aqui. Eu vou fazer uma linha mais ou menos na altura desses furos. E a distância entre os 2 furos vai dar mais ou menos aqui. Então eu fiz uma cruz. A partir dessa cruz eu vou medir aqui 6 centímetros, vai dar aqui. E eu vou fazer uma bola. As bordas dessa bola, um círculo, né? As bordas desse círculo vão bater aqui nesses riscos. E é claro que eu vou cortar fora esse círculo com bastante cuidado. E depois vou cortar fora também a parte de baixo da lata. O 7º passo é a gente fazer uma lata furada que nem essa lata aqui. Você poderia furar a lata com prego, pode furar com qualquer coisa, o importante é deixar passar bastante ar. Mas eu vou mostrar como a gente furou aqui no Manual do Mundo. Primeiro eu marco o furo com prego, depois eu furo com a furadeira usando uma broca de 4 milímetros, depois uma broca de 6 milímetros e finalmente uma broca de 10 milímetros.
Vamos então para o 8º passo, que é montar tudo isso aqui. Eu vou começar encaixando o virabrequim dentro dessa lata aqui. Uma coisa muito importante é que os parafusos fiquem virados para fora, fiquem virados aqui para o buraco. Então eu vou colocar uma ponta do virabrequim aqui num furo da lata e a outra ponta do virabrequim eu vou encaixar aqui no outro furo da lata. Numa ponta do virabrequim eu vou prender o CD e na outra ponta eu vou prender aquele conector que sobrou só para ficar bem justinho. Agora eu preciso encaixar essa lata em cima dessa, mas antes de encaixar de vez, eu já vou calcular a altura desses arames. Como você deve ter imaginado, eu tenho 3 conectores aqui dentro no virabrequim, e esses 3 conectores eu vou conectar aqui, um em cada arame, e no meio vou conectar o fio de nylon. Só que o arame geralmente vai ficar um pouco maior do que eu preciso, então eu vou encaixar mais ou menos aqui, e eu já estou vendo que eu preciso cortar mais ou menos meio centímetro de cada arame. Eu já posso colocar o arame lá dentro encaixando nos 2 conectores. E agora vem a parte mais complicadinha de todo o projeto. Eu vou encaixar esses 2 araminhos nos 2 conectores que estão para fora do virabrequim e é bem chato de fazer isso. Quando eu conseguir, eu aperto bem usando a minha chave Phillips. E depois eu giro o CD até o conector do meio ficar bem para baixo e passo a linha de pesca no meio dele e aperto. Galera, chegamos no 9º passo, que é ver se isso aqui funciona. Bom, você vai precisar de um pouquinho de água, o ideal é água gelada. Quanto mais gelada tiver a água, melhor vai funcionar o motor. Você vai colocar água gelada nesse cantinho aqui, nessa latinha que está aqui em volta na lata de atum. Depois eu vou colocar uma velinha lá dentro da lata grande e eu vou acender a velinha e colocar o motor em cima. A vela já esquentou o suficiente e está na hora de a gente dar a partida no motor. Eu vou girar e rezar para isso aqui funcionar. Mas calma, vou botar uma vela mais forte que eu acho que esse motor está girando muito devagar. É claro que depois de ver essa belezurinha funcionando, você vai querer saber como ela funciona. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem uma lata aqui embaixo e essa lata está fechada, ela é uma câmara, ela está fechadinha e tem uma bexiga tampando em cima. Tem uma vela esquentando lá embaixo. Quando a vela esquenta essa lata, o ar que está dentro da lata começa a se expandir, ele começa a crescer por causa do calor. E quando ele cresce, ele vai empurrar a bexiga, que vai empurrar essa tampinha para cima, e a tampinha, quando sobe, vai empurrar aqueles 2 araminhos que a gente colocou aqui. E aqueles 2 araminhos vão empurrar o virabrequim, aquela manivela para cima. Então, quando o ar esquenta, a gente vai ter um movimento dos 2 araminhos subindo. Só que aí, o bombril que está lá dentro também vai subir. Então o bombril vai subir e vai encontrar a água gelada. E aí o bombril vai gelar. E quando o bombril gelar, todo o interior da lata vai ficar mais gelado e a bexiga que estava estufada, ela vai se contrair. E quando a bexiga contrair, ela vai puxar os 2 araminhos para baixo. Ou seja, no começo ela esquentou, empurrou os araminhos para cima, agora o ar esfriou, puxa os araminhos para baixo. E aí também o bombril vai descer junto e o bombril vai esquentar lá embaixo, que está mais perto da vela. Aí vai começar o ciclo tudo de novo. Vai esquentar, os araminhos sobem, depois esfria, os araminhos descem. E nessa dos araminhos ficarem subindo e descendo, eles vão movendo essa manivela, vão movendo o virabrequim. E é isso que faz o nosso motor Stirling girar. Mas projetos mirabolantes que você aprende a fazer de um jeito simples para conseguir montar em casa e ainda entende como eles funcionam, você vê no Manual do Mundo. Vou deixar como indicação aqui 2 motores do Manual do Mundo. Desse lado aqui o barquinho Pop Pop,
Não é exatamente um motor, mas é uma vela que faz o barquinho andar e é tão legal quanto isso aqui. É uma experiência, uma das melhores experiências do Manual do Mundo. E do outro lado, como fazer um motor elétrico, um motor movido a pilha.